No episódio de hoje, vamos direto ao coração da selva africana, onde 3 turistas cometeram um erro fatal: subestimaram a natureza selvagem. Estas são histórias que mostram que a natureza não negocia. Mas primeiro, começamos na Tanzânia, onde um passeio a pé por uma região de leões terminou em segundos, e apenas uma pessoa saiu viva. Número 1. O erro silencioso no Serengeti. No dia 17 de julho de 2022, o Parque Nacional do Serengeti, uma das regiões de vida selvagem mais icônicas da Tanzânia e do mundo, estava em seu auge climático. O tempo não poderia estar mais perfeito. Céu sem nuvens, temperaturas agradáveis e uma efervescente atividade animal, criando o cenário ideal para quem buscava uma experiência autêntica de safari africano. Para Klaus Bergmann, um homem de 54 anos, engenheiro aposentado e ex-professor universitário em Munique, na Alemanha, essa viagem simbolizava muito mais do que lazer. Representava a realização de um sonho acalentado por toda uma vida. Seu grande companheiro nessa jornada era Elise Weber, de 51 anos, bibliotecária escolar e sua parceira de longa data, que havia planejado o passeio como presente de aniversário. O casal dividia um pequeno apartamento com vista para o rio Isar, e juntos costumavam passar as noites vendo documentários sobre fauna africana, alimentando um desejo que parecia distante até então. Klaus era o tipo de pessoa movida por precisão e curiosidade. Mesmo após a aposentadoria, mantinha estantes cheias de pastas organizadas com artigos técnicos e revistas especializadas. Seu interesse por animais selvagens nasceu ainda nos tempos de universidade, durante uma palestra sobre ecologia predatória. Desde aquele momento, leões e elefantes o fascinavam não apenas pela imponência física, mas pela estratégia, inteligência e estrutura social desses animais. Elise, em contrapartida, era uma pessoa guiada pela intuição e pelas emoções. Trabalhou por quase 20 anos como bibliotecária de uma escola pública, onde era conhecida por sua calma e empatia. Tinha uma habilidade natural de se conectar com crianças, e sua paixão por livros se voltava mais à literatura, memórias e poesia do que a manuais técnicos. Nas viagens, Elise deixava Klaus cuidar dos detalhes logísticos e da parte fotográfica, preferindo apreciar o momento presente e registrar as emoções vividas em seus cadernos de viagem escritos à mão. Eles moravam em Heidhausen, um bairro charmoso e tradicional de Munique, em um apartamento no 3º andar repleto de plantas, livros antigos de turismo e quadros com fotografias de aventuras passadas pela Europa e pela Ásia. Esta viagem ao Serengeti era a primeira incursão deles ao coração indomado do continente africano e talvez fosse a única. Não era apenas uma escapada romântica ou uma pausa no cotidiano. Era uma celebração de tudo que haviam construído ao longo de 19 anos de parceria. No entanto, como acontece com tantas histórias reais, havia um elemento imprevisível e cruel. Nenhum dos dois fazia ideia de que aquela seria a última viagem que fariam juntos. Um simples passeio a pé, mais uma manhã comum, acabaria se transformando em uma tragédia. Klaus havia se preparado de forma obsessiva para essa experiência. Comprou uma câmera Canon EOS R5 especialmente para registrar animais selvagens. Participou de 3 workshops de fotografia da natureza e leu todos os guias sobre o Serengeti que conseguiu encontrar. Em sua mochila, levava múltiplos cartões de memória, filtros de lente, baterias extras e um caderno onde anotava metodicamente cada espécie que avistavam. Para tornar a experiência ainda mais segura e exclusiva, o casal escolheu a Authentic Africa Expeditions, uma empresa de turismo reconhecida por sua segurança impecável e grupos reduzidos. O guia, Joseph Makundi, era experiente e respeitado, com 15 anos de atuação em safaris a pé e nenhum incidente no histórico. Naquela manhã, Joseph conduziu o briefing padrão no acampamento de luxo, onde os 6 turistas haviam passado a noite. Durante a orientação, ele reforçou enfaticamente a importância de manter o grupo unido, proibiu desvios e destacou que, diante de qualquer encontro com predadores, os turistas deveriam permanecer absolutamente imóveis e seguir suas instruções sem hesitação. Joseph olhou nos olhos de cada um, certificando-se de que todos compreendiam a seriedade das orientações. O passeio teve início às 6h30 da manhã. Joseph seguia à frente, guiando os turistas por paisagens douradas, onde gramíneas altas se misturavam a árvores de acácia. Por volta das 9h30,
O grupo já havia avistado zebras, girafas e uma manada de elefantes no horizonte. Klaus mal conseguia conter a empolgação. Sussurrava para Elise, visivelmente maravilhado por viver algo que superava todas as suas expectativas. Por volta das 11h15 da manhã, o grupo fez uma pausa próxima a um pequeno poço, onde uma família de javalis bebia com cautela. Enquanto Joseph explicava o funcionamento daquele microecossistema aos demais turistas, Klaus avistou um calau de bico amarelo pousado a cerca de 50 metros de distância. Discretamente chamou a atenção de Elise para a ave, que ele sonhava fotografar havia anos. Movidos pela vontade de capturar aquele momento raro, Klaus e Elise se afastaram em silêncio, com passos lentos e calculados. Tão focado estava na imagem perfeita que Klaus não percebeu o quanto se distanciavam do grupo. Após tirar várias fotos, ele sugeriu retornar por uma trilha de animais que contornavam os arbustos. Estava confiante de que poderiam reencontrar o grupo facilmente. Elise, embora apreensiva, confiou nele. O que nenhum dos dois sabia é que haviam se colocado numa das situações mais perigosas da vida selvagem africana. Atrás dos arbustos, camuflada no capim alto, uma leoa observava seus 3 filhotes brincando. A trilha escolhida pelos dois os colocava diretamente entre a mãe e seus filhotes, uma posição que ativa os instintos mais violentamente protetores em qualquer predador. Às 11h27, ao contornar os arbustos, Elise foi a primeira a ver os filhotes. Assustada, agarrou o braço de Klaus e disse que precisavam voltar. Klaus, guiado por seu impulso de registrar o momento, ainda levantou a câmera murmurando algo sobre a última foto. Começou a ajustar a lente. O ataque foi fulminante. A leoa, ao detectar a aproximação dos humanos, saiu em disparada do esconderijo. Em questão de segundos, percorreu 30 metros, um borrão de força bruta e intenção mortal. Klaus mal teve tempo de abaixar a câmera antes de ser atingido por 180 quilos de predador em velocidade. O impacto o lançou para trás. A câmera voou de suas mãos. Ele caiu no chão com força. A leoa cravou as mandíbulas no pescoço dele. Era uma técnica de morte que ela não havia aprendido. Havia herdado de milhões de anos de evolução. Os caninos da leoa, projetados para romper colunas cervicais de zebras e gnus, atravessaram com facilidade o pescoço de Klaus. Elise gritou em desespero ao ver o corpo do companheiro sendo sacudido violentamente, como um predador mata sua presa. A traqueia de Klaus foi esmagada, a artéria carótida seccionada. Ele ficou inerte quase imediatamente. O sangue se infiltrou no solo seco da savana. A leoa soltou o corpo por um instante, voltando a atenção aos filhotes. Nesse intervalo, notou Elise ajoelhada, paralisada pelo choque. Então começou a se aproximar dela. Quando já estava a apenas 3 metros, um disparo cortou o silêncio. Tiro de advertência do rifle de Joseph. A leoa parou. Indecisa entre defender os filhotes ou enfrentar o novo perigo, rosnou. Joseph, que ouvira o rugido à distância, correu ao local com o rifle em punho. Atirou outra vez, mais perto e mais alto. A leoa hesitou, recuou e então desapareceu entre o capim alto. Joseph imediatamente pediu socorro por rádio e tentou consolar Elise, que havia se ferido ao cair sobre arbustos espinhosos. Klaus estava caído, olhos abertos, sem vida. Meia hora depois, uma equipe médica chegou. Confirmaram o que já era evidente. Klaus Bergman morrera instantaneamente, por trauma catastrófico no pescoço e coluna. O caso causou comoção na Tanzânia. A Autoridade de Vida Selvagem do país abriu investigação. Embora Joseph tenha seguido os protocolos, o afastamento momentâneo do casal foi classificado como falha crítica. A Authentic Africa Expeditions revisou seus procedimentos. Agora todos os turistas devem usar rastreadores com localização por satélite durante safaris a pé. E um segundo guarda deve acompanhar o grupo à distância. O governo também adotou novas diretrizes, desencorajando qualquer desvio fora das trilhas, mesmo com finalidade fotográfica. Elise sobreviveu, mas a sobrevivência trouxe uma consciência dolorosa. Na selva, não há espaço para o erro. Um instante de descuido é tudo o que basta, e essa não seria a última vez. Número 2. O mergulho proibido no delta do Okavango. No dia 23 de agosto de 2018, o delta do Okavango, em Botsuana, brilhava sob o sol implacável da África. As temperaturas passavam dos 40 graus ao meio-dia.
Para Luc Marot, de 38 anos, executivo de marketing de Lyon, na França, aquele safari de luxo não era só uma viagem, era um respiro. Um intervalo merecido após quase 2 décadas em um ambiente corporativo frenético. Conhecido pela agilidade mental, instinto rápido e ética de trabalho incansável, Luc era admirado por colegas, confiado por clientes e considerado essencial pela empresa. Mas por trás da aparência impecável e das apresentações confiantes, havia um homem à beira do colapso. Ele morava sozinho num apartamento minimalista no distrito de Confluence, em Lyon, com janelas panorâmicas voltadas para o rio Saône. Sua rotina era rígida: academia às 5:30 da manhã, café preto, terno sob medida e dezenas de mensagens eletrônicas antes mesmo do expediente começar. Mal tirava férias, acumulando folgas enquanto subia na hierarquia. Amigos zombavam do seu vício em trabalho, mas Luc dizia que descansaria quando tudo se estabilizasse. Esse dia nunca chegou. Após concluir uma fusão que levou 18 meses, ele começou a ter enxaquecas, crises de ansiedade e lapsos de concentração. Um médico o mandou parar. Um colega recém-chegado do sul da África comentou sobre o delta do Okavango, um paraíso silencioso. Naquela mesma noite, Luc reservou 2 semanas no Mokoloy Delta Camp, um alojamento sofisticado famoso pela privacidade, gastronomia de alto padrão e natureza inexplorada. Durante o check-in, a gerente do alojamento, Precious Ndlovu, fez uma orientação detalhada de segurança. Nunca andar sozinho à noite e, sob nenhuma hipótese, nadar no lago, por causa dos crocodilos e hipopótamos. Luc assentiu, mas sua atenção já estava nos elefantes que cruzavam ao longe. Ele não queria ser imprudente, apenas precisava desligar. Naquela manhã ele participou de um safari de 6 horas com outros 5 hóspedes, guiado por Cabo, um especialista com conhecimento enciclopédico sobre o delta. Saíram às 5:30 da manhã e assistiram a um nascer do sol espetacular sobre as planícies alagadas. Por volta das 10 horas já haviam visto leões após a caçada, um leopardo estirado num galho de acácia e inúmeros antílopes. Cabo posicionava o veículo com perfeição para fotos e explicava o comportamento dos animais com paixão, mas o calor aumentava. Luc, suando sob a camisa de linho, esvaziou sua garrafa de água e aceitou mais do recipiente térmico de Cabo. Ao retornarem às 11:30, estava exausto e superaquecido. Enquanto os outros hóspedes foram almoçar, Luc voltou à cabine. O banho frio trouxe alívio temporário, mas sair novamente para o ar úmido devolveu o desconforto. Do deck ele observava o lago a 50 metros. A água estava clara, parada, convidativa. Não viu nenhum hipopótamo, nenhum crocodilo, nada. Apenas o silêncio escaldante da tarde. O relógio marcava 1:15. O próximo safari seria só às 4. Restavam quase 3 horas. Luc queria apenas se refrescar. 5 minutos, rápido. Decidiu-se. Colocou uma sunga, pegou a toalha e verificou ao redor. Nenhum funcionário por perto. Ao se aproximar da margem, notou uma placa desgastada, parcialmente coberta por vegetação. Perigo. Proibido nadar. Crocodilos. Hesitou. Depois racionalizou. A água era transparente perto da borda, o fundo de areia visível. Se houvesse algo, ele veria. Ficaria raso, apenas até os ombros. Às 1:22, Luc entrou na água. Suspirou de prazer ao sentir o frescor nos pés, nos tornozelos, nas panturrilhas. A areia firme inclinava-se suavemente. Caminhou até a água chegar à cintura. Depois, flexionou os joelhos e mergulhou os ombros. Um alívio imediato e delicioso. O que ele não sabia era que um crocodilo do Nilo, com quase 5 metros de comprimento e pesando mais de 600 quilos, estava a cerca de 30 metros, oculto num recanto de junco. Luc, sentindo-se renovado, andou um pouco mais. A água agora batia no peito. Moveu-se paralelo à margem, sem saber que a morte se aproximava pelas costas. O primeiro sinal de que algo estava errado veio com cardumes se dispersando repentinamente. Um alerta de fração de segundo, tarde demais. O crocodilo avançou com uma explosão final, sua mandíbula travando na coxa direita de Luc com força esmagadora. Mais de 2.600 quilos de pressão por centímetro quadrado, suficiente para pulverizar o fêmur. O grito de dor e choque ecoou pelo lago, interrompido quando o réptil iniciou o giro da morte. Luc foi torcido violentamente, mergulhado em espiral, o corpo se contorcendo de forma antinatural. Água encheu seus pulmões. Ele tentou agarrar o focinho escamoso, sem sucesso.
Por um instante, o crocodilo parou. Luke emergiu, engasgando. Conseguiu gritar por socorro antes de ser puxado novamente. Na margem, um jardineiro ouviu o grito e olhou em pânico para a água que borbulhava a mais de 60 metros. O crocodilo girou de novo, agora com mais força. Luke já perdia a consciência. A dor na perna virara um zumbido distante. O corpo desligava funções não essenciais. Nos últimos momentos de lucidez, ele sentiu-se sendo arrastado para o fundo, para longe da margem de qualquer chance de resgate. O jardineiro correu até o alojamento gritando por ajuda. Equipes foram mobilizadas, um bote de alumínio foi lançado. Mas quando o cabo e 2 funcionários chegaram ao local, viram apenas juncos boiando e círculos na água. Luke Marot havia desaparecido, levado até a despensa do crocodilo, uma cavidade submersa na margem onde grandes presas são armazenadas para apodrecer, facilitando o consumo. As buscas começaram imediatamente. Funcionários vasculharam as margens e autoridades locais foram acionadas. Os hóspedes foram confinados nas cabines. Precious, a gerente, entrou em contato com a embaixada francesa em Gaborone, voz trêmula ao relatar o ocorrido. O corpo de Luke foi encontrado quase 24 horas depois, preso entre juncos a 200 metros do ponto onde entrou na água. O Mokoloi Delta Camp foi fechado temporariamente para uma revisão completa de segurança. Cercas foram instaladas ao redor de áreas com acesso à água, patrulhas de hora em hora foram implementadas. Placas de aviso foram ampliadas com mensagens em vários idiomas sobre o perigo letal dos predadores do Delta. A história de Luke é uma lição trágica sobre ignorar sinais claros. Água transparente, perigo invisível e um passo fatal além do limite. Número 3. A última trilha dos recém-casados no Enorongo. No dia 12 de novembro de 2021, nuvens escuras se acumulavam sobre a área de conservação de Enorongo, na Tanzânia. A curta temporada de chuva se aproximava. Para Anatoly e Alena Petrov, recém-casados de São Petersburgo, a tempestade iminente não parecia um sinal de alerta, apenas um toque extra de selvageria na viagem mais inesquecível de suas vidas. 10 dias antes, eles haviam se casado em uma capela tranquila nos arredores da cidade. Após 5 anos de relacionamento marcados por estudos, dificuldades e conquistas. O safari era o sonho de Anatoly, uma fuga para o lado mais puro da natureza antes de voltar à rotina profissional e à vida a dois. Escolheram o pacote mais exclusivo da Tanzanian Luxury Expeditions, o Diamante Safari. Tudo fora planejado com requinte: hospedagem privativa, guia exclusivo, veículo particular e um roteiro personalizado longe das rotas tradicionais de turistas. Na noite anterior ao acidente, passaram horas na varanda do alojamento, com taças de vinho branco gelado, observando o céu estrelado e traçando no mapa a trilha do dia seguinte. Anatoly havia circulado um vale remoto conhecido por abrigar rinocerontes negros e búfalos cafres. O guia, Emmanuel Mapa, com 15 anos de experiência, revisou o trajeto com eles durante o café da manhã. Mas ao amanhecer, o céu já estava acinzentado. Emmanuel hesitou ao discutir as trilhas do lado oeste, mais íngremes, estreitas e sensíveis à chuva. Anatoly insistiu. Queria fotografar animais raros. Alena concordou, contagiada pelo entusiasmo do marido e pela confiança no guia. Por volta das 9h30, já estavam profundamente imersos na reserva. O veículo, um Land Rover Defender reforçado, com suspensão customizada e pneus para todos os terrenos, enfrentava bem o solo irregular. As primeiras horas foram mágicas. Viram um gato serval espreitando silenciosamente e um pangolim raro surgindo sob um tronco. Um rinoceronte negro surgiu em uma crista, parecendo posar para a câmera. Alena se apoiou no ombro de Anatoly, o rosto iluminado de admiração. Anatoly fotografava tudo, narrando cada instante como se gravasse a própria memória. Às 11h30, tudo começou a mudar. As nuvens tornaram-se um teto escuro. O vento ganhou força. Os primeiros pingos tocaram o para-brisa, logo transformando-se em cortinas de chuva. Um trovão ecoou pelo fundo da cratera. Emmanuel, cada vez mais apreensivo, atualizava o radar no aparelho móvel. A tempestade avançava mais rápido do que o previsto. Sugeriu retornar imediatamente. Logo as trilhas se tornariam instáveis. Anatoly perguntou se havia tempo para um último desvio. O Vale dos Búfalos, que ele havia marcado no mapa, estava tecnicamente mais próximo que o retorno. Emmanuel cedeu, mas alertou.
Se o tempo piorasse, voltariam imediatamente. 15 minutos depois, a trilha se transformava. A poeira deu lugar à lama vermelha e espessa. Os pneus começaram a perder aderência até mesmo em trechos suaves. A visibilidade diminuiu com a intensidade da chuva. Seguiam devagar por um trecho estreito, ladeado por um barranco de um lado e um despenhadeiro cheio de rochas do outro. Emanuel procurava um ponto seguro para manobrar. Encontrou uma abertura apertada na vegetação e começou a girar o veículo cuidadosamente. Mas o solo, já encharcado, começou a ceder sob as rodas dianteiras. Quando o carro quase se endireitava, o chão à direita desabou. O Defender tombou de repente. O mundo do lado de fora virou de lado. Emanuel segurou o volante com força, tentando recuperar o equilíbrio, mas o peso do veículo e a lama venceram. Com um estalo de metal e um assobio de barro escorrendo, o carro deslizou de lado pela encosta. Dentro da cabine, Alena apertava a mão de Anatoly com pânico. Ele se virou e tentou protegê-la com o corpo, mas já era tarde. O primeiro impacto lançou o veículo contra uma pedra oculta, fazendo-o capotar. O teto se dobrou, os cintos se esticaram. Estilhaços voaram com o segundo giro. A cabeça de Anatoly bateu com força na moldura da porta. O ângulo da batida quebrou seu pescoço instantaneamente. O carro parou no fundo da ravina, de cabeça para baixo, parcialmente submerso em uma correnteza que crescia com a chuva. A água batia na lataria amassada. Vapor saía do motor rachado. Alena abriu os olhos num mundo distorcido de sangue, metal e chuva. A testa latejava. O sangue escorria para o olho direito. O braço esquerdo estava quebrado e preso sob o console. Virou-se e viu Anatoly caído de lado, o pescoço em um ângulo impossível, o rosto sem expressão. Ficou olhando sem entender, até que a verdade a atingiu por dentro. A água subia, batendo na cintura. Alena puxou-se com o braço bom, gritando de dor a cada movimento. Arrastou-se pela cabine virada, chutando cacos de vidro até alcançar a janela estilhaçada. Sua perna direita cortou-se na moldura. Ela ignorou. Saiu do carro, caindo na lama do barranco. Chorou, de dor e desespero. Minutos se passaram, talvez mais. Encontrou forças para rastejar até um tronco caído e se apoiar tremendo. A corrente antes rala agora parecia um riacho. Então notou o movimento do outro lado da água. Rebanho de búfalos cafres, ombros molhados, avançando pela mata. Alena permaneceu imóvel contra a árvore, lembrando do que Emanuel dissera. Búfalos são imprevisíveis, territoriais e atacam ao menor sinal de ameaça. O macho à frente, imenso e com cicatrizes, parou à beira do riacho. Farejou o ar. Seus olhos varreram o vale. Pararam nela. Ela tentou prender a respiração. Um gemido escapou de suas costelas quebradas. Alto demais, humano demais. O touro virou a cabeça bruscamente, olhou fixo, deu um passo. Depois disparou em sua direção. O chão tremeu. Alena não conseguiu se mover. O impacto foi direto no abdômen, arremessando-a na lama. O animal a atingiu de novo. Chifres atravessaram o torso. Cascos esmagaram peito e ombros. Ossos estalaram. A consciência se esvaiu. Na manhã seguinte, a equipe de resgate encontrou o Defender enterrado no barro, com os pneus apontando para o céu. Emanuel ainda estava preso ao volante, esmagado. O corpo de Anatoly havia sido lançado por uma janela quebrada. Alena foi encontrada mais adiante, rio abaixo. O corpo mostrava sinais claros de ataques de chifres e pisoteio. A investigação da Autoridade de Conservação de Enorongo confirmou o que os registros de Emanuel indicavam. Ele havia expressado preocupação com a previsão do tempo, mas cedeu ao pedido do casal. Embora tecnicamente dentro das normas da época, seguir adiante com chuva foi considerado erro crítico de julgamento. A Tanzanian Luxury Expeditions revisou seus protocolos, proibiu trilhas fora de rota na temporada de chuvas, passou a exigir monitoramento em tempo real do terreno e limitou o acesso à borda oeste da reserva. Em São Petersburgo, o funeral dos Petrov reuniu centenas de pessoas. Essas tragédias não são apenas sobre fatalidades. São lembretes brutais de que quando entramos no território da natureza, somos visitantes, e a margem para erro é mínima. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu gostei e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!